Mano, aqui já se perdoa, né? Eu ver isto, mas eu rimo muito com esta história mesmo. O cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: a edição do dia em que o autor disto faz anos. Parabéns! Bom, obrigado. É a edição do meu aniversário, por isso decidi fazer uma coisa diferente. Pretendo contar a história integral da minha vida, naquela que será a maior edição de sempre do Homem que Mordeu o Cão. Começa agora. Tudo correndo pelo melhor, estará terminada por volta das 23 horas. Uma coisa eu vos posso dizer, primeiro não sei quem é este senhor. É o Palmeirim. Porque é que o Palmeirim vem com 2 copos de sumo na mão? Não percebo, ok? Mas respeito. Depois, vocês não estão preparados psicologicamente para a história que o Marco vai contar aqui, ok? Portanto, abracem-se uns aos outros. Um brinde ao Marco. Ai, cuidado. Pronto, já sujou tudo. O Vasco fez uma mimosa. Sim. É uma Tu tá mimosa fraquinha. mesmo. Tá? Tá, Porque eu estou dormido. tá super fraquinha. É só o álcool. Está potentíssimo. O Vasco está a dizer. Nem se peca de laranja. Bom, vamos então começar. Corria o ano de Queres mais 1971, quando, às 3h30 da madrugada do dia 21 de julho, nascia um bebê. Não se assustem, não vou fazer isso. Na verdade, não preparei nada de especial para o público hoje. Não. Nem para nenhum outro jornal? Não, nem para o Expresso. Ao pé da manhã. Não, apenas a boa e velha dose de bizarria humana que habituei o grande público. Estamos no verão, época de festivais, e está aqui uma história deixada no Reddit do Homem que Mordeu o Cão que envolve precisamente um festival. Nós devíamos criar um Reddit. Não sentem isso, tipo, que devíamos criar um Reddit do Chi. Só para pôr lá merdas. O Asman Gold, por exemplo, usa bem o Reddit dele para ver cenas que vocês mandam. Tipo, acho que funcionava melhor do que este sistema de reacts da pizza. Assim vocês também filtravam as merdas que punham lá. Tipo, vocês davam upvote e não sei o que, se aquilo fosse fixe. Vou ver disso. Festival foi enviada por um ouvinte desta rubrica que no Reddit assina Flash Response 5207. É curto. Nomes. Ele diz que há uns tempos ia todos os anos ao Festival de Paredes de Cora. Esta história passou-se há 20 anos. E a ele a sair de Lisboa com um amigo, o Tosé. Diz ele, íamos de Lisboa para Paredes de Cora de comboio para ir ter com mais 2 amigos que já tinham ido de carro para lá. A viagem funcionava assim, portanto Lisboa-Porto, depois Porto-Valença, onde havia autocarros que levavam as pessoas para o festival. E diz ele que a viagem Lisboa-Porto, nada a dizer, mas ele a seguir mete em letras grandes, em caps lock: já a viagem do Porto para Valença de normal não teve nada. Bom, o que é que se passou? Nada que vocês possam imaginar corresponde àquilo que aconteceu. Eu nunca tinha visto isto. A carruagem, diz ele, onde eu e o meu amigo Tosé estávamos, era tudo pessoal que ia para o festival, quase todos do Porto. Havia também um rapaz de Lisboa que se fazia acompanhar com a sua guitarra. O comboio arranca, o ambiente é fantástico, um grupo de pessoas com a euforia da juventude aliada à adrenalina do festival de música para o qual todos íamos depois das apresentações e de já todos nos conhecermos naquela carruagem. A festa começou. Para começar, não tinha bar, era um senhor que se deslocava pelo corredor do comboio com um carrinho de refeitório. Nunca tinha visto nada assim, diz ele. Foda-se, então nunca viu Harry Potter. É que no Harry Potter é literalmente assim: a senhora anda com um carrinho com feijões de aberto e bote com sabores. Fazia várias passagens para um lado e para o outro na nossa carruagem. Era só entregar as garrafas de cerveja vazias e pedir outra rodada de cheias. Isto sem termos de nos levantar do lugar. Estava tudo cada vez mais feliz. O rapaz da guitarra decide começar a tocar umas músicas conhecidas que todos acompanhámos a cantar. A viagem vai seguindo entre muitas cervejas, canções e paragens a toda a hora em estações e apiadeiros, visto ser um comboio regional. Vários túneis e algumas subidas e descidas que às vezes mais parecia uma montanha russa. Subidas e descidas que eu também nunca tinha visto em viagens de comboio. Ok. Bom, agora vou ter de falar aqui de consumo de determinadas coisas que por vezes algumas pessoas consomem para ficarem mais alegres, não é? Foi o que aconteceu naquele comboio. Assim que o Tosé, o amigo deste nosso ouvinte, sacou dos chamados cigarrinhos que fazem rir, o mesmo fizeram várias outras pessoas que iam para o festival. E ele diz a carruagem começava a parecer uma rave. Diz ele, o fumo, o cheiro a erva e cannabis, a carruagem transandava. Isto numa altura em que ainda se podia fumar nos comboios. As várias passagens do carrinho bar, o rapaz da guitarra a tocar, tudo a cantar, estava tudo louco.
Numa altura em que o rapaz da guitarra tocava e nós estávamos todos a cantar, o comboio passa por um túnel, desaparece a luz do dia, ficámos só com as luzes elétricas da carruagem e o som característico de quando passas num túnel, mas nada interessava e todos continuámos a cantar, mas o túnel não acabava e fomos parando de cantar e o rapaz parou de tocar, tudo devido ao barulho no túnel e admiração pelo túnel ser tão comprido. Qual Canal da Mancha? Aquele túnel era mesmo grande. Até que volta à luz do exterior com o fim do túnel, tudo a tocar e a cantar de novo. Eu gostei muito visual isto. Sim, sim. Eu estou a imaginá-los a cantar e a música a descer de tom. Devagarinho, não é? Nunca mais acaba o túnel. A viagem prossegue. E a certa altura, em que por acaso tínhamos numa descida, um rapaz que tinha ido ao WC, que ficava entre as carruagens do comboio, entra a correr na nossa carruagem e puxa o alarme de emergência que aciona de imediato os travões do comboio. Ficámos todos estáticos a pensar o que lhe tinha dado e se aquilo já eram efeitos secundários. O problema é que ninguém conseguia falar com ele devido ao barulho metálico da travagem, que nunca mais fazia. Ele estava a explicar o que é que estava a acontecer, mas ninguém ouvia. E ele. O barulho é ensurdecedor até que o comboio finalmente para e ele, com uma cara de pânico, diz: agora preparem-se, ok? Preparem-se, porque isto é a merda mais insólita. Eu não sei se esta história é inventada ou não, mas mesmo que seja uma história inventada, é para próprio só o gajo que inventou isto. Porque isto é a história mais surreal que eu já vi na minha vida. Portanto, preparem-se mesmo para isto que vem aqui, ok? Portanto, vamos voltar um bocadinho atrás. O barulho é ensurdecedor até que o comboio finalmente para e ele, com uma cara de pânico, diz: malta, eu quando estava a ler isto pela primeira vez, eu até saltei com a frase que se segue. A frase que o rapaz diz. O rapaz diz o seguinte: epá, não riam, por amor de Deus. Isto é tão difícil. Eu não quero rir, mas o rapaz diz: vai uma velha fora do comboio. Explica. Esta frase tem feito aí. Vai uma velha. Ai, uma velha. Vai uma velha fora do comboio. Mas como? Eu não quero rir, mas é impossível. E agarrada à impossível. porta. Ele não estaria com uma grande moca. Eu quero aproveitar para homenagear pessoas idosas, rijas, como esta senhora, que é uma espécie de Tom Cruise feminino da terceira idade. Sendo que o próprio Vai Tom Cruise uma velha já está na fora do terceira idade, comboio. não parece, por isso não conta. Bom, diz o nosso ouvinte, corremos todos para a ligação das carruagens e lá estava uma idosa Não ligo. agarrada à porta. Nas escadas de acesso ao lado de fora do comboio. Só se via a cara da senhora, toda despenteada através da janela. Parecia um boneco de cera. Isto é surreal. Isto é surreal. Isto é surreal. Mas a senhora estava lá há quanto tempo? Exato, é a pergunta. É Lá essa. conseguimos abrir a porta, puxamos a senhora para dentro do comboio e já sentada e em estado de choque não falava. Claro que não falava. Claro que não falava. E que isto sirva de lição às pessoas que veem filmes tipo Missão Impossível e que dizem: aquilo nunca aconteceria na vida real. Malta, ponham os olhos nesta idosa. Mas atenção, Num comboio regional, A velha- subidas e descidas. a velha era rija. Era rijíssima. E ela respondeu a perguntas. Ela viajou agarrada à porta do lado de fora. Mas agarrado ao Diz quê? ele. Agarrado ao quê? Aquilo tem um. Epá, aquilo deve ter Deve ter não sei umas quais ferros quaisquer. Tens umas Sim, sim, pedras sim, quando sim. entras no comboio, no regional. Uma rapariga, diz ele, tentava trazer a senhora à vida. Atenção, ela estava viva e acordada, só que estava em choque. Claro, não claro. conseguia E não- articular palavras. claro. Tal como possivelmente qualquer um de nós estaria, mesmo fosse com menos agarrado a um comboio. 20 ou 40 anos Será que que a ela senhora. estava a tentar Tá. entrar e a porta fechou? No meio de... Como é que aconteceu Bom, isso? como não Foi havia à água pica. naquela carruagem, outra rapariga deu meia mini à senhora que a bebeu de rajada. Por amor Poder de das Deus. minis. Reparem bem, portanto, a velha em choque. O que é para beber? Tenho aqui meia mini, dá a velha! Opa, ó Vasco, e não lhe darem um cigarrinho. Eu ia dizer, ela se calhar até Podes querer, fumou. podes querer. Ai, ai. Ao fim de Ao alguns que a velha minutos. disse: não há premação de presunto, não. Ao fim de alguns minutos, diz o nosso ouvinte, a senhora lá começa a falar. Diz que tem 80 anos e que tinha ido a uma aldeia mudar o penso de uma ferida que tinha no joelho, Ai, é pois a bem. aldeia dela não tinha posto médico. No regresso, Coitadinha. ao tentar abrir as portas, não conseguiu e o comboio começou a andar e ela ficou ali agarradinha à porta. Para piorar, alguém se apercebe de que essa aldeia onde a senhora tinha ido fazer o penso não tinha sido a última paragem. A senhora já tinha parado mais algumas vezes, inclusive
na paragem da aldeia dela, onde devia ter saído, mas por estar em choque e provavelmente ninguém a ter visto, lá foi seguindo do lado de fora. Ficou tensa, não é? Claro, estava congelada. Isto é surreal. Ou então estava a gostar. Mas para reduzir um pouco o sentimento de culpa pelo lado cómico disto, há que dizer que a senhora sobreviveu e sem mazelas físicas, o que a aproxima de uma super-heroína. Mas continuando o relato, até que alguém de repente grita: a senhora passou o túnel fora do comboio. É isso. O túnel, diz ele, que até a nós nos tinha causado algum medo dentro do comboio. Aquela senhora tinha passado fora dele. Isto é 100% missão impossível. A senhora deve ter sentido a parede pertinho das costas, ali a roçar. Entretanto, epá, isto não acaba. Eu sei que são 9 e 1, mas isto Não, continua. A senhora no túnel junto à parede. Isso é a depilação dos pobres. é assim, com aquelas costas limpinhas. Entretanto, chega ao revisor. Diz o nosso ouvinte. Chega ao revisor. O revisor, que era parecido na aparência e na fala com o guarda-seródio da árvore dos Patafuros. Olha-me Deus. Perguntou o que se tinha passado, depois de todas as explicações e dele ter entrado em contacto com a central a justificar a paragem e o atraso do comboio. Lá retomamos a marcha com a nossa nova amiga de 80 anos, que ia sair na paragem seguinte para retornar a casa noutro comboio. E é nesta altura que o guarda-seródio se desloca até à velhota e lhe diz: ora, vamos lá então mostrar o bilhetinho. Isto é soberbo. Epá, não... O revisor foi pedir um bilhete a uma senhora de 80 anos que viajou agarrada à parte de fora do comboio e que estava em choque. Diz o nosso ouvinte: a indignação foi tanta que cheguei a ouvir que iam atirar o revisor para fora do comboio. Isto era lindo ter acontecido e o revisor ainda ganhar. As pessoas revoltadas com o revisor, clamando para que ele deixasse a senhora em paz e descansada, que bem merecia. Mas diz o nosso ouvinte: o revisor ia dizendo que naquele comboio todos tinham de pagar bilhete. No meio disto, uma das raparigas, mais consciente, lá explicou ao senhor que a indemnização que a CP iria pagar se fizessem uma queixa era tão grande que todos ficavam a ganhar se ele não cobrasse bilhete. Com esta explicação, ele lá deixou a senhora seguir até à paragem seguinte, onde nos despedimos dela. O resto da viagem foi rápida, com a sensação de que todos tínhamos vivido uma história que jamais iríamos esquecer. À chegada a Valença, 4 horas depois, nas despedidas, ficámos ali como se tivéssemos estado um mês numa colónia de férias. Parecíamos adolescentes com vontade de fazer juras de amizade eterna e que nunca mais nos íamos separar. Foi uma sensação arrepiante, potenciada por tudo o que ali aconteceu e que se passou e que tenho a certeza que todos estávamos a sentir. Esta foi, diz ele, a minha melhor viagem de comboio. Certamente foi também a do Tozé. O nosso ouvinte diz que o Tozé infelizmente morreu ano passado e acaba a dizer: o Tozé está agora a fazer outra viagem, até sempre, amigo. Quanto à senhora idosa, apesar desta história ter passado há 20 anos e dela na altura já ter 80, eu aposto que a senhora ainda está viva. Exato. E continua a viajar assim. E continua a ter gosto. Já não consegue de outra maneira. Olha, está aqui um ouvinte no WhatsApp não vai morrer comercial. nunca. Está aqui um ouvinte que é o Pedro Cortes que diz: eu estava lá e confirmo, era a super avózinha. O revisor pediu o bilhete e ia sendo expulso pela janela. Olha, depois desta viagem o festival foi uma seca. Deve ter sido, claro. Imagina a senhora, não é? A partir desta altura vai para o comboio, não é? Está com a família. Oh vó! Entre! Não, isso é para Deixas fechar. Não, é a senhora, exato, a senhora chegou ao comboio. Vocês andam de comboio do lado de dentro. Meninos, eu imagino-a assim muito pequenina. Assim muito pequenina. Qual é que era a frase? Está uma velha aqui? Está uma velha fora do comboio. Espera aí, como é que é mesmo? Isto tem que ser respeitado. Não, vai uma velha fora do comboio. Vai uma velha fora do comboio. É tão bom. Estava aqui a pensar que era bom que as pessoas hoje, nos seus trabalhos, assim do nada, de repente, gritassem: vai uma velha fora do comboio. Pai, eu adorava isso, a sério. Do nada. Está com a boca cheia, mas comi um bocadinho de pão. Olha, eu agora ouvia a história toda outra vez. Está tão bom. Se quiser ouvir, está já disponível no nosso site e em qualquer Mano, achei esta tão boa. Que tive que vos mostrar. Vai uma velha fora do comboio. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em... Achei esta demasiado boa, mano. Esta é uma história demasiado boa para não contar.